Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo nessa noite de segunda-feira. Inclusive, só para relembrá-los, daqui a pouco nós teremos o jogo do Campeonato Brasileiro, viu? Joguinho bom, hein, cara? Joguinho bom. Eu não sei se eu vou conseguir assistir, vou ter alguns compromissos agora pela noite, mas nós teremos Bahia versus Cruzeiro, que começa às 20 horas. Então, avisando aí, às 20 horas, horário de Brasília, começa o jogo de Bahia e Cruzeiro, um jogo importante que pode, inclusive, interferir na classificação do início ali da tabela, né? No G4, no G5 ali, da tabela da competição do Campeonato Brasileiro. Um jogo que os torcedores do Mirassol estão de olho e os torcedores de Flamengo e Palmeiras, obviamente, também estão de olho, porque o Cruzeiro tá ali com 44 pontos. Então fica aí o recado para que vocês não se esqueçam, beleza? E cara, é uma parada assim, né? Eu tava vendo lá no site da BTB Sports que o Memphis Depay não gostou da forma que ele foi relacionado no Corinthians. Tipo assim, né? O cara virou o dono do Corinthians. O Memphis Depay, ele é maior que o Corinthians hoje. Olha só essa notícia aqui, só pra gente também ficar inteirado aí do mundo esportivo. O atacante ficou chateado com o planejamento do clube, após atuar 2 vezes pela Holanda. Ele queria um retorno gradual, mas acabou sendo escalado contra o Atlético, após viagem longa e desgaste com o fuso horário. Depay sentiu a coxa e não escondeu a insatisfação. Depois publicou nas redes sociais uma mensagem a Diogo Pereira, ex-preparador físico do Timão, e hoje na comissão de Ramon Dias. Você faz falta, irmão. O cara fazia tudo que ele queria. O jogador confidenciou a pessoas próximas que aprovava os cuidados da antiga comissão. O Corinthians tenta contornar a situação enquanto o Depay segue sem prazo de volta. Cara, é hilário isso. Hilário. Mas vamos lá. É o seguinte, meus amigos, um vídeo mais sintetizado aqui. Eu acho legal a gente comentar, acredito que seja importante, porque quando a gente vem aqui e coloca as nossas opiniões, não são simplesmente palavras ao vento. Eu acredito que muitas das opiniões que nós colocamos aqui, elas acabam sendo ali opiniões, críticas, informações muito precisas em relação a, principalmente, a repercussão de tudo aquilo. Essa é a grande vantagem da gente sempre apresentar aqui as fontes da notícia, porque apresentando as fontes da notícia, isso nos permite a colocar a opinião, ou a crítica, ou o comentário de maneira, tranquila, sem peso na consciência. Galera, tô sendo claro com vocês, estou falando de onde vem a informação. E a minha opinião sobre isso é assim, assim, assado. E é legal isso, porque olha só, matéria lá do jornal Estadão, coluna de esportes. Olha que legal isso daqui, galera. Olha como nós falamos sobre esse movimento lá atrás. Muita gente ficou, você tá puxando ali o saco dos caras e não sei o quê, mas é real. É mercado. Quem já trabalhou na área comercial sabe que isso acontece, que esse movimento ele é real. Quem já trabalhou com venda já sabe que isso acontece. Olha isso, ó. Recorde de patrocínio do Flamengo estimula ajustes em contratos de outros clubes. Lembra que falamos que a régua ia subir? Que outras equipes, a partir de agora, elas iriam elevar o seu valor? Conversas incluem repensar valores, explorar diferentes ativos e ampliar a presença digital, seguindo o modelo dos cariocas. E aí tem a matéria aqui, tem o esboço da matéria. O patrocínio de valor recorde do Flamengo balançou o mercado de negócios do futebol, que hoje tem como principais financiadores os sites de casas esportivas. O primeiro reflexo foi uma corrida de outros clubes para conversar com suas próprias parceiras. Em entrevista à coluna há algumas semanas, Fábio Wolff, um dos principais especialistas em marketing esportivo do país e dono de uma agência que participa de muitas dessas transações,
antecipava o movimento. Grandes clubes da Série A, que possuem contratos robustos, estão convidando seus patrocinadores para sentar à mesa e tomar um café. Ou seja, estão chamando os caras tipo assim, não, chega aí, vamos conversar sobre a nossa parceria. Sentar à mesa não significa, nesse momento, renegociar valores. Até porque os contratos são longos e as quantias elas não são baixas. As conversas têm como objetivo entender um modelo fechado pelos cariocas que justifica o pagamento anual de 268,5 milhões de reais até 2028. A diretoria do Flamengo não trata o negócio como um simples patrocínio master, mas como uma parceria que pode atuar em diferentes ativos. Time feminino, outras modalidades esportivas, basquete e vôlei estão incluídos, Flamengo TV, são fundamentais para compreender o montante fechado. Ou seja, teve uma mudança, teve uma reestruturação 360, onde a patrocinadora da camisa, ela vai entrar também, ela vai agregar também. Então é uma forma de você vender mais, porque você apresenta um escopo maior de atuação e de exibição dessa patrocinadora. Foi basicamente isso que ele fala aqui, né? Abaixo do Flamengo hoje no ranking de valores de patrocínio estão os 3 grandes da capital paulista, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Recebem de forma fixa pouco mais de 100 milhões, com variáveis que aumentem os pagamentos anualmente, mas que não chegam nem perto dos 200 milhões. O impacto do café que os clubes tomam com seus patrocinadores deve ser sentido nos próximos meses, à medida que estratégias para potencializar receitas surgem. A tendência é a ampliação de parcerias explorando ativos além do campo e principalmente produtos no meio digital. Isso daqui já está acontecendo. O Corinthians já está tentando negociar ali os direitos de arena. O Palmeiras também criou várias e várias parcerias hoje, tem um ambiente digital muito robusto. E todos você tem essa possibilidade de fazer acontecer, né? Monetizar. Então, galera, esse é um movimento que a gente vai observar, inclusive até em equipes de estrutura menor, tá? Vou dar um exemplo para vocês, o Mirassol, que a gente tanto está falando aí. Se você observar o projeto do Mirassol em si, você vai ver que a publicidade ela está inserida muito forte ali num ambiente também 360 do clube, que está começando a acontecer. Ele não está estruturado ainda, obviamente. Ele não é estruturado igual o Palmeiras, igual o Flamengo, mas ele está se reestruturando. Então, sempre quando eu falo para vocês que a gente traz aqui algo e propõe uma discussão, cara, é legal isso porque agrega no nosso conhecimento. E não é só um conhecimento esportivo, mas é um conhecimento comercial e de mercado também do business football. É legal entendermos esse movimento, porque isso vai nortear as próximas negociações que vão acontecer. É aquilo que eu falei, a régua subiu para um, vai subir para todo mundo. Quando a Crefisa foi lá e colocou o patrocínio mais caro do Brasil em cima do Palmeiras, outras equipes também se reajustaram a isso. A própria Adidas provavelmente vai se reajustar a isso com o próprio Flamengo. Então, dentro do próprio clube, isso também gera impacto em relação aos outros parceiros. É um movimento extremamente positivo para o futebol brasileiro, só que aí os clubes eles têm que ter uma gestão organizada para poder fazer isso de maneira sustentável e principalmente enxergar valor de marca. O Corinthians está tentando agregar valor de marca à camisa, à arena deles. Só que o mercado não enxerga valor de marca numa equipe que tem tantas questões aí financeiras e econômicas negativamente envolvidas. Agora, por exemplo, o Palmeiras consegue fazer esse movimento. O Palmeiras vai conseguir fazer esse movimento, porque já tem um valor de marca que está positivamente agregado. E você tem força nos seus argumentos para você poder também ilustrar essa negociação, beleza? Coloca nas opiniões aí, achei legal, achei interessante essa matéria aqui do Estadão. É um jornal que a gente não traz muita informação, muito conteúdo deles, mas é um jornal muito voltado também a notícias ali do dia a dia, relacionado à economia, política, etc, etc. Então é bacana nós trazermos essa visão também sobre essa mudança de paradigma aí que está acontecendo dentro do nosso futebol, que com certeza, mais uma vez, é motivada por uma das principais equipes do país hoje. Beleza? Coloca nas opiniões, tamo junto, valeu, falou, até mais.